Você já se perguntou o que diferencia as pessoas mais bem-sucedidas do mundo das demais? Quais são os hábitos que fazem com que nomes como Steve Jobs, Elon Musk, Kobe Bryant, David Goggins, Joel J, Felipe Tito e Pablo Marçal cheguem no topo? Hoje eu vou te mostrar os 10 hábitos que essas lendas têm em comum e que podem transformar a sua vida. E os 3 últimos eu te garanto que você nunca imaginou ser tão importante. Hábito 1. Disciplina extrema. Se tem uma coisa que todos eles têm em comum, é uma disciplina absurda. Kobe Bryant acordava às 4 horas da manhã para treinar antes que o treino oficial começasse. David Goggins corre centenas de quilômetros mesmo quando o seu corpo ainda pede para descansar. Cristiano Ronaldo, um dos maiores nomes do futebol, mantém um hábito de disciplina alimentar em seus treinos. Mas o que isso significa? Significa que o sucesso ele não vem de quando você está simplesmente motivado, mas ele vem de ter uma disciplina extrema. Hábito número 2, foco no longo prazo. Steve Jobs sempre disse que você não consegue ligar os pontos olhando para frente, e sim quando você olha para trás. Isso significa que as pessoas bem-sucedidas elas focam no longo prazo, porque às vezes olhando para frente a gente não consegue enxergar tudo aquilo que pode acontecer. E o nosso imediatismo faz com que a gente queira ter resultados no curtíssimo prazo, amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Um exemplo disso é o Elon Musk, que trabalha para ter uma colonização em Marte, algo que pode demorar por décadas. Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, sempre teve uma visão de longo prazo, mesmo quando começou com aquela lojinha na garagem. Ele acreditava no marketplace e nas vendas pela internet quando ninguém estava falando disso. E o resultado foi o império gigantesco que ele conseguiu construir. Hoje, infelizmente, tem várias pessoas na internet ganhando dinheiro de forma desonesta, com casa de apostas, vendendo rifa, vendendo algum produto digital ou encapsulado, por exemplo, que não vai resolver nenhum dos seus problemas. Qualquer pessoa que te mostre que chegou naquele patamar rápido, que foi fácil, pode confiar em mim. Não acredita nessa pessoa. Esse resultado, ele não vai ser de longo prazo. O sucesso que essas pessoas alcançaram logo vai acabar. Hábito número 3, leitura constante. Quer ter sucesso? Leia. Elon Musk aprendeu engenharia espacial lendo livros. Joel J fala como o conhecimento e os livros transformaram a vida dele e das pessoas ao seu redor. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, chegou a ler em determinado tempo 500 páginas por dia para conseguir ter as informações que ele teve e ganhar o dinheiro, a valorização no mercado financeiro que ele conseguiu. Se você não lê algumas páginas por dia, você está ficando muito para trás. E hoje, infelizmente, a leitura está ficando cada vez mais difícil pelo excesso de uso das redes sociais. Estudos da We Are Social e Meltwater mostram que o Brasil é o 3º país do mundo com maior consumo de redes sociais. O efeito do TikTok e do distúrbio de dopamina para ficar o tempo todo rolando feed e mexendo na tela do seu celular diminui drasticamente a sua capacidade de foco. Mais ansiedade e menor capacidade de concentração fazem com que às vezes você pegue um livro, leia uma página ou nem isso e já queira pegar no celular para rolar o feed para ver se tem alguma notificação nova. Ou vai me falar que isso nunca aconteceu com você? Então não adianta. Se você quiser ler mais e absorver um conteúdo que realmente vai ser para a sua evolução, você precisa controlar o seu tempo de tela. É inevitável que você consiga algum avanço sem fazer isso. Hábito 4. Mentalidade de crescimento. Felipe Tito e Pablo Marçal falam muito sobre uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que te leva para cima. Eles não veem os seus erros como falhas, mas simplesmente como aprendizados do percurso. Felipe Tito fala que a grande parte das empresas que ele investiu ou teve alguma ação não deu certo, mas que as empresas que deram certo, os negócios que ele colocou a mão e prosperou, compensaram todas as outras empresas que não fluíram. Marçal sempre fala que ele nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende. Michael Jordan, um dos maiores jogadores de todos os tempos, disse que a maioria dos seus arremessos foram errados para que ele se tornasse um dos melhores. Então, se você quiser crescer, você precisa entender que o erro, ele vai fazer parte do processo. E aqui tem uma coisa muito importante que você também precisa compreender. Errar na primeira vez é normal. O erro, ele faz parte do jogo. Mas errar uma segunda vez naquela mesma coisa que você errou antes, aí isso se torna uma falha. E essa falha é de inteira responsabilidade sua. A falha é falta de você ter aprendido com o que você errou. E isso eu acho que tem que ser inadmissível se você quiser crescer de fato. Hábito número 5.
uma rotina matinal poderosa. Acordar cedo, tomar banho frio, meditar, se exercitar. Todos esses caras têm uma rotina matinal que prepara o corpo e o cérebro para o restante do dia. Tony Robbins, um dos maiores palestrantes de todos os tempos, tem uma rotina matinal que envolve se exercitar, meditar e visualizar tudo aquilo que ele vai fazer ao longo do dia. Confesso que esse é um ponto que me pega muito, até porque eu sempre fui uma pessoa mais noturna e às vezes acordar cedo pra mim e fazer muitas coisas de manhã antes do meu dia começar é uma dificuldade que eu tenho. Então, se você também tem um pouco disso, eu vou adaptar esse hábito pra você. Tenha uma rotina poderosa, independente se ela for matinal ou não, mas tenha intensidade em todos os seus dias. Busque otimizar seu tempo ao máximo para você evoluir, nem que seja 5 minutos por dia, mas que você faça isso todos os dias. Hábito de número 6, resiliência absurda. Você já ouviu algum não e desistiu logo em seguida? Pois saiba que Steve Jobs ele foi demitido da própria Apple, da própria empresa, antes dele voltar para a Apple e revolucionar tudo que a gente viu hoje. Elon Musk quase chegou à falência antes da Tesla dar certo. Oprah Winfrey foi demitida do seu emprego de repórter antes de se tornar a maior apresentadora de todos os tempos. Mas eu não vou ficar romantizando a resiliência aqui e falando que você tem que aguentar tudo. Se tem algo que você enxerga que de fato não faz mais sentido, então a melhor alternativa realmente é você desistir, porque isso não vai te dar resultado nem no curto e nem no longo prazo. Agora, se você enxerga que aquilo vai te trazer benefício, que aquilo vai te trazer resultado, que faz sentido para você tanto no curto quanto no longo prazo, então, meu amigo, você precisa ir para cima. Eu trabalho como planejador financeiro e gestor de patrimônio e na minha rotina é muito normal eu tomar vários nãos. Mas tem muito cliente que eu sei que compensa eu insistir nessa pessoa, que compensa eu ser um pouquinho chato para conseguir o que eu quero, porque eu também sei que eu posso mudar a vida financeira dessa pessoa com um planejamento adequado. Então tem alguns casos que eu fico de fato insistindo um pouco, porque eu sei a qualidade do profissional que eu me tornei e também a falta de bons profissionais que tem no mercado. Eu enxergo que essa pessoa de fato ela precisa de mim. Então nesse caso faz sentido insistir, faz sentido você continuar persistindo mesmo após o não. Hábito de número 7, cuidar do corpo. O sucesso, ele não é apenas mental, ele também é físico. Kobe Bryant treinava feito um monstro. Philip Tito é um exemplo de uma pessoa que cuida tanto do seu business quanto enxerga o seu corpo como parte do seu negócio. Agora pensa comigo. Você conquista várias coisas, tem um emprego dos sonhos ou a empresa dos sonhos, conseguiu a sua casa, seu carro, seus bens materiais. E aí você chega na sua belíssima residência com toda a estrutura que você tem e olha para de frente o espelho, olha para baixo, olha seu corpo, sua barriga, seus braços e não se sente satisfeito. Será que valeu a pena tudo o que você fez e deixou o seu corpo de lado, a sua saúde de lado? Será que faz sentido? Ou até pior, né? O dinheiro ele vai te pagar um bom tratamento, mas ele não vai te dar saúde de fato. Saúde é você cuidar bem da sua alimentação, do seu corpo e fazer com que o seu corpo seja uma máquina e uma extensão de tudo aquilo que você projeta. Bom, se até aqui tudo que eu falei faz sentido, se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo que você nos fortalece demais e faz com que essa mensagem chegue para muitas outras pessoas. Agora vamos entrar nos 3 últimos hábitos que aqui talvez você não tenha pensado e que podem fazer toda a diferença na sua vida depois que você assistir esse vídeo. Então fica até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Hábito de número 8. Controle emocional. O sucesso, ele não vem de quem se deixa levar pelas emoções. Pablo Marçal fala de inteligência emocional o tempo todo. Bill Gates, mesmo na maior crise que a Microsoft enfrentou, ele manteve seu controle emocional e a sua visão estratégica. E aqui eu quero compartilhar com você uma coisa muito comum no mercado digital, por exemplo. Você vê aquele tanto de postagens de uma vida perfeita, de gente bem-sucedida, de pessoas novas alcançando tantas coisas, né? E eu não sei se tem algum estudo a respeito disso, mas tem um efeito mental que eu acredito muito e que eu chamo de... Você já viu que muitas vezes em uma palestra a pessoa tá em cima do palco falando um tanto de coisa que não faz nem muito sentido e você tá ali embaixo prestando atenção e concordando com essa pessoa? Eu acredito na teoria de que quando uma pessoa está em um palco ou em uma posição que ela, de certa forma, tá um pouco mais poderosa que você, a gente tem uma tendência a acreditar muito mais fácil em tudo que ela vai dizer e em tudo que ela vai argumentar para nós. Até pela dinâmica da coisa. Você tá sentado em uma posição passiva e a pessoa está em pé
pé em um lugar muito mais alto que o seu, falando de uma forma energética e confiante. Então passa o sentido de inferioridade para você e de superioridade para aquela pessoa que você está ouvindo. É por isso que tanta gente é enganada em palestra motivacional, em algumas igrejas, por líderes políticos, enfim, eu não quero entrar muito nesse mérito. Só que nas redes sociais é a mesma coisa. Você está passivo assistindo o conteúdo de uma outra pessoa, acompanhando a vida dela. E às vezes o que a pessoa posta não é nem nada demais. A pessoa colocou um cappuccino, por exemplo, e você tá lá na empresa tomando aquele cafezinho ruim. E só por causa disso você acha que a sua vida já tá péssima, que a vida da outra pessoa é muito melhor que a sua. Esse efeito palco é falso. Ele torna o ordinário, o comum, em extraordinário. E você fica ali o tempo todo se comparando e achando que os outros são melhores que você. Mas isso não é verdade. Então, toma cuidado. Hábito de número 9. Uma rede de contatos poderosa. Nenhum desses gigantes chegou lá sozinho. O Steve Jobs, por exemplo, tinha o Steve Wozniak por trás. Elon Musk tem engenheiros brilhantes ao lado dele. Kobe Bryant tinha um time de jogadores que também eram incríveis. Então esses contatos contam e muito. E eu vou te contar uma situação que eu estou vivendo agora. Atualmente, eu acabei de fazer uma transição profissional. Eu estou em um outro lugar muito melhor do ponto de vista da minha área de atuação, que eu trabalho só com pessoas de alto nível. E a minha cabeça fica o dia todo assim: eu preciso ser tão bom igual o fulano na parte de empresas, eu preciso aprender para ser pelo menos um pouco parecido com o ciclano na parte de mercado internacional, por exemplo. E isso não é uma comparação, eu não fico me comparando com essas pessoas. Eu admiro os meus colegas de trabalho e busco neles pontos para me fortalecer, pontos de referência. Logicamente, da mesma forma, eu também inspiro nessas pessoas outros pontos para elas evoluírem. Outra coisa também recente é que eu comecei a treinar na melhor academia da cidade. Amigo, parece desfile de moda. A galera vai toda arrumada pra academia. E na minha cabeça é: como que eu vou treinar igual um mulambo, todo desarrumado? Vai que eu encontro algum cliente lá, vai que eu encontro alguma pessoa que pode ser um dia um potencial de negócio. E também tem um tanto de cara que treina muito melhor do que eu nessa academia e sempre com aquele pensamento: nossa, eu vou fazer um pouquinho mais porque aquela pessoa ali do lado, ela tá treinando muito bem. Então, isso do networking não é só de você conhecer pessoas para te ajudar a resolver algum problema seu, mas também eu quero dizer que como um ambiente diferente, um ambiente de alto nível, ele vai te impulsionar a acompanhar o nível daquelas outras pessoas. E isso, meu amigo, pode ser muito impactante para você. Hábito de número 10. Tomar atitude. Como dizia o Kobe Bryant, se você quiser se tornar ótimo em alguma coisa, você precisa de fato se comprometer àquilo. Mark Zuckerberg, por exemplo, ele começou o Facebook dormindo no dormitório da faculdade porque ele se comprometeu àquilo. Mas eu quero te dar um exemplo aqui que talvez ele pode até te magoar um pouco, mas eu acredito que algum dia você pode voltar nesse vídeo e me agradecer por isso. Aqui não vai adiantar você querer fazer várias coisas em diversas áreas. Estamos começando esse canal falando de mercado financeiro e de algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal, porque isso é de fato a minha rotina, isso é de fato que nós vivemos aqui. Eu queria até, por exemplo, falar sobre imóvel, que é um assunto que eu adoro falar e eu adoro pesquisar imóvel, mas qual que vai ser o sentido disso? Qual é a minha expertise disso? Se eu desviar demais do meu foco, eu vou ficar mediano em diversas coisas. E eu particularmente sofro com isso porque eu gosto de fazer muitas coisas e muitas delas eu não sou tão bom quanto eu gostaria. E tá tudo bem em não ser bom em tudo. Só que eu sei que para falar sobre dinheiro, para falar sobre mercado financeiro, para falar sobre desenvolvimento pessoal, isso eu sou foda. Então, faça apenas uma coisa e faça essa coisa muito bem. E outra coisa só para complementar, que é o excesso de informação, o excesso de teoria. Tem um amigo meu que é o cara mais disciplinado que eu conheço, o cara que tem o shape mais foda e ele ainda por cima é natural. Mas já teve momentos que eu falei abertamente para ele ler menos livros, ficar menos ali na teoria do empreendedorismo e de fato empreender mais, executar mais, promover mais a marca dele, mostrar mais a rotina dele, mostrar o quão foda ele é, para ele vender mais produtos, ser mais conhecido, para ele melhorar o seu marketing e, consequentemente, ser mais referência na região dele. Então, senhoras e senhores, só faça mais e teorize menos.
Agora, somos nós que precisamos de você. Tem alguma coisa que você faz e dá muito resultado? Então coloca aqui nos comentários que eu quero aprender com você. Isso vai ser importante para o meu desenvolvimento. Fez sentido o que eu falei? Fui sensato? Sem exagero ou nenhuma teoria da conspiração? Então, por favor, se você clicar aqui e se inscrever e der o like, esse vídeo vai atingir alguma pessoa que também precisa ouvir o que você ouviu agora. E nós precisamos também da sua força para que a gente cresça aqui no YouTube. Se você quiser aprender como proteger o seu dinheiro da situação mundial que a gente está vivendo atualmente, tem um vídeo aqui no card falando exatamente sobre isso. Também deixei aqui no card um vídeo falando sobre o livro do Poder do Subconsciente, que é um passo um pouquinho além do que nós falamos nesse vídeo aqui. Obrigado pelo seu tempo e até mais.